Olá, querido estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e o assunto da nossa aula hoje é propriedades coligativas. É uma aula voltada para alunos do segundo ano do ensino médio, prevista para ser trabalhada também no primeiro bimestre do ano de 2022. A habilidade a ser desenvolvida é reconhecer os processos que alteram os valores da temperatura de ebulição e congelamento das substâncias. Começamos com essas duas reportagens. Com essa reportagem que saiu no Jornal de Santa Catarina, no ano de 2013. Devido ao frio intenso, o PM realiza operação na neve, na pista do 2013. Que operação é essa que está sendo feita? O policial ele está jogando sal na pista. Aqui está cheio de neve, uma maneira de fazer a neve derreter é ele jogar sal na pista. Depois uma reportagem da revista Galileu, que ensina como gelar cervejas ou refrigerante em 3 minutos. Então, pede para misturar um saco de gelo, meio quilo de sal e meio litro de álcool dentro de um isopor. Pede para mergulhar as latinhas de cerveja ou refrigerante, esperar 3 minutos, garantindo que certificando de que elas estejam totalmente mergulhadas na mistura. Bom, como que a química explica esse comportamento desses materiais? Como que a química explica essas duas situações apresentadas? Através de um grupo de propriedades chamada propriedades coligativas. Uma das propriedades é a tonoscopia ou tonometria, que é quando ocorre a diminuição ou abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente em função do acréscimo de um soluto não volátil. A ebulioscopia, que é o aumento ou elevação da temperatura de ebulição de um solvente, porque foi acrescentado a esse solvente um soluto não volátil. É quando você coloca água para fazer café, a água já está fervendo, aí você vai lá e acrescenta açúcar. Imediatamente ela para de ferver e precisa aquecer mais um pouco para voltar a ferver de novo. Crioscopia ou criometria, é o caso da neve, da reportagem lá atrás. É a diminuição ou abaixamento da temperatura de congelação do solvente, também em função do acréscimo de um soluto não volátil. No caso da reportagem, foi o sal na pista e o sal e o álcool no congelamento das latinhas. E a osmoscopia, que é o estudo da pressão osmótica. Para falarmos sobre essas propriedades coligativas, especialmente a tonoscopia, vamos recapitular o conceito de pressão máxima de vapor. Observando o desenho, aqui você perceba que nós temos a substância água e a substância água. Aqui, inicialmente, tem um vácuo. A pressão é o quê? 0 milímetro de mercúrio. Um tempo depois, a temperatura é a mesma, 20 e 20. Então, veja, o líquido, o material é o mesmo, o solvente é o mesmo, água e água. Um tempo depois, inicialmente não tinha nenhum vapor aqui, nenhuma molécula no estado gasoso. Com o passar do tempo, para cada molécula, as moléculas vão abandonando o líquido, vão rompendo a interação intermolecular entre elas e vai passando para o estado gasoso até encher isso aqui. Nesse caso, quando cada molécula passar para o estado gasoso, outra passar para o estado líquido, a gente fala que o sistema atingiu um equilíbrio dinâmico. Ao observar, você acha que não está tendo nenhum movimento de partícula, porque a quantidade para cada partícula aqui passa para o estado gasoso, outra passa para o estado líquido. Mas está havendo sim movimento. Percebam que quando o vácuo foi preenchido, a pressão
aumentou. Essa pressão que essas partículas no estado gasoso exerce sobre a parte líquida do solvente é o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Então, pressão de vapor de um líquido a uma dada temperatura é a pressão exercida pelo vapor quando as fases estão em equilíbrio. Aqui eu pego mais uma figura, tá? Vamos verificar aqui. Aqui eu tenho a pressão, a água a 40 graus e água a 80 graus. O que acontece com a pressão atmosférica aqui, ó? A pressão aumenta à medida que vai aumentando a temperatura. Por quê? Porque a pressão de vapor de um líquido, ele é influenciado pela variação da temperatura e pelas interações intermoleculares, ou seja, o número de partículas de soluto que está naquele solvente e o tipo de soluto que está naquele solvente. Aí aqui inicialmente tinha poucas moléculas abandonando o líquido e passando para o estado gasoso. À medida que a temperatura vai aumentando, mais moléculas vão abandonando o estado líquido e depois aqui a gente já tem bastante partículas no estado gasoso. E a pressão também aumentou. Aumentou a temperatura, vai aumentar a pressão de vapor de um líquido. Outro fator que interfere, aí mais uma aqui, ó, porque outro modelo mostrando como que a pressão máxima de vapor de um líquido sofre variação em função do aumento da temperatura. Mesmo solvente, água, temperaturas diferentes, onde a temperatura está mais alta, existe uma maior pressão de vapor. Como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, um aumento na temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima dos vapores. Agora, o tipo de interação intermolecular também interfere muito na pressão de vapor. Aqui a gente já tem dois líquidos diferentes, a água e o éter. Ambos estão a uma mesma temperatura. No entanto, a pressão de vapor do éter é muito maior do que a pressão de vapor da água. O quantitativo de líquido é o mesmo, mas aqui tem muito mais moléculas no estado gasoso do que na água. Por quê? Porque o éter é uma substância muito mais volátil do que a água. Uma experiência bacana de ser feita, que você pode fazer em casa, é você pegar um conta-gotas e pingar uma gotinha de álcool numa vasilha, uma gotinha de álcool numa colher, numa outra colher, a mesma gotinha de acetona numa outra colher. Você vai reparar que a velocidade de evaporação desses três materiais é diferente. O primeiro a evaporar aí vai ser a acetona, depois o álcool, e a água vai demorar um tempo, né? Porque as interações intermoleculares que existem entre a molécula de acetona são muito mais fracas do que as interações intermoleculares que existem entre as moléculas de álcool e entre as moléculas de água. Então, líquidos mais voláteis possuem maior pressão de vapor. A substância, ela pode atingir o equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa e sólida. Os valores de temperatura nas quais ocorrem esses equilíbrios vai depender da pressão atmosférica ou a pressão que eles estiverem submetidos. Nesse diagrama de fase, a linha violeta representa a fusão. Então, aqui a gente tem a fusão, que é o sólido para líquido. A linha laranja, a evaporação. E a linha azul
a sublimação, que é quando o material passa do sólido diretamente para o gasoso. As temperaturas de fusão e a pressão está aqui, ó, a temperatura de fusão e a temperatura de fusão. Percebam que a 0 graus e a 1 atm, uma atmosfera, ou 1,10 a 5 Pascal, aqui tem o ponto de fusão, de ebulição. E aqui a gente tem o ponto de fusão, a 0 grau, a nível do mar, né, a água. Alterando a temperatura e alterando a pressão, a substância vai mudar de estado físico. Então, isso aqui é o que nós chamamos de diagrama de fases. Nesse intervalo, tá? Nesse intervalo de temperatura e de pressão, nesse intervalo aqui, a gente tem material no estado líquido. Nesse intervalo de pressão e temperatura, a gente tem material no estado de vapor. E nesse intervalo de pressão e temperatura, a gente tem material no estado sólido. E existe um momento em que o material ele é encontrado nos 3 estados físicos, ele coexiste no estado sólido, líquido e gasoso, que é aqui que nós chamamos de ponto triplo. É nessa temperatura e nessa pressão, a gente vai encontrar o material coexistindo em 3 estados físicos. Isso lembrando que, à medida que a pressão atmosférica, ela interfere na mudança de estado físico dos materiais. Aí a pergunta, quando que um líquido entra em ebulição e por que os líquidos fervem? A água está sendo aquecida, então a pressão, existe uma camada, né? Existe uma pressão da atmosfera sobre a superfície do líquido. Para que o líquido entre em ebulição, é necessário que ele seja aquecido e as moléculas que estão na parte de baixo, que é a parte que recebe menos calor, que recebe mais calor, as moléculas vão conseguindo passar para o estado gasoso e elas vão rompendo as interações intermoleculares e chegando a um ponto que elas vão abandonar o líquido. Então, quando que ocorre a ebulição de um líquido? Quando a pressão atmosférica do lugar onde ele está se iguala à pressão de vapor daquele líquido. Então, a água, aí vem a pergunta, a água sempre vai congelar a 0 grau e sempre vai evaporar a 100 graus? Sim, desde que seja uma pressão atmosférica de 1 atmosfera. Se variou a pressão atmosférica, vai variar o ponto de ebulição da água e vai variar também o ponto de congelamento. Vamos pegar Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mesma quantidade de calor, mesma quantidade de água. Onde a água vai ferver a uma temperatura mais baixa? Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte, a altitude é maior do que o Rio, a nível do mar. Então, nos locais mais altos, tem menor concentração de ar. Então, se tem menor concentração de ar, tem menor pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai se igualar à pressão de vapor do líquido mais rapidamente, fazendo com que ele entre em ebulição a uma temperatura menor. Aí agora eu vou falar dos efeitos da ebulioscopia. Água sendo aquecida e aqui a temperatura de ebulição. Acrescentou o solvente, ao acrescentar o solvente não volátil, que é a glicose, a essa solução, ela vai alterar
a temperatura de ebulição da água. Ou seja, ela vai fazer com que a água ferva a uma temperatura mais elevada. Isso nós chamamos de aqui tem um efeito crioscópico, porque ao acrescentar o açúcar na água, a glicose na água, ele diminui a pressão de vapor do líquido, porque ele dificulta a passagem das moléculas para o estado gasoso e vai precisar de mais energia para essas moléculas se desprenderem. Esse efeito a gente chama de tonoscopia e ebulioscopia. Tonoscopia, abaixa a pressão de vapor. Ebulioscopia, aumenta a temperatura de ebulição do líquido. Crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento ou de fusão de um solvente em função do acréscimo de um soluto não volátil. Lembra lá da reportagem onde o policial jogava sal na pista, que tinha neve? Aquilo era para fazer com que a neve derretesse a uma temperatura mais baixa do que ela derreteria naquele local e tirar essa neve da pista, facilitando o trânsito, melhorando o trânsito. Aqui a mesma substância, a água. O que aconteceu aqui é que a temperatura de congelamento, ela diminuiu. Por que essa temperatura de congelamento diminuiu? Porque foi acrescentado ao solvente um soluto não volátil, que é a glicose. É o que nós chamamos de crioscopia. Então, a crioscopia, ela é o efeito da diminuição da temperatura de congelamento de uma solução provocada pela adição de um soluto não volátil. A última propriedade coligativa, que é a osmose. A osmose é um processo no qual ocorre um fluxo de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso através de uma membrana semipermeável. Nesse caso, a gente tem o recipiente 1, que é uma solução diluída de glicose. E o recipiente 2, que é uma solução concentrada de glicose. Ambos os recipientes estão separados por uma membrana semipermeável. As moléculas de solvente, que são as moléculas de água, elas passam para o recipiente mais concentrado até chegar a um ponto que ambos adquirem a mesma concentração. Para evitar esse fluxo de solvente, é exercido sobre o recipiente mais diluído uma pressão externa, mais concentrado, uma pressão externa. Essa pressão a gente chama de pressão osmótica. Então, concluindo, osmose é o fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável de uma solução diluída, de um solvente puro, para uma solução mais concentrada. A interrupção desse fluxo é feita por uma pressão externa, que é chamada de pressão osmótica. Aqui tem as referências do material consultado para a elaboração dessa aula. Conte sempre com a ajuda do seu professor, dos seus professores. Muito obrigada e até a próxima aula.